Vamos agora fazer algumas leituras de questões do Enem, tendo o objetivo já de prepará-los para a prova do Enem, com as questões específicas. Quem vai responder é Jorge Henrique. A questão é Enem Digital 2020. Ao mesmo tempo que as novas tecnologias inseridas no universo do trabalho estão provocando profundas transformações nos modos de produção, tornam cada vez mais plausível a possibilidade de liberação do homem do trabalho mecânico e repetitivo. O paradoxo da relação entre as novas tecnologias e o mundo do trabalho demonstrado no texto pode ser exemplificados pelo letra A. Utilização das redes sociais como ferramenta de recrutamento e seleção. Letra B. Transferências de fábricas para locais onde estas desfrutem de benefícios fiscais. Letra C. Necessidade de trabalhadores flexíveis para se adequarem ao mercado de trabalho. Letra D. Fenômeno do desemprego que aflige milhões de pessoas no mundo contemporâneo. Letra E. Conflito entre trabalhadores e empresários por conta da exigência de qualificação profissional. Qual é a alternativa? Acho que é Tu diz qual? D. A D, né? Tá certo, a letra D, viu? Onde vai dizer o seguinte: ao mesmo tempo em que novas tecnologias inseridas no universo do trabalho estão provocando profundas transformações nos modos de produção, tornam cada vez mais plausível a possibilidade de liberação do homem do trabalho mecânico e repetitivo, certo? O trabalho mecânico e repetitivo é um trabalho antigo, do século passado, né? Na hora. O século em que estamos vivendo não é mais um trabalho repetitivo nem mecânico. Agora é o que? Tecnológico, exige um conhecimento de computação, redes sociais, robótica. Você tem que ter uma inteligência tecnológica mesmo, né? Portanto, o paradoxo da relação entre as novas tecnologias e o mundo do trabalho, demonstrado no texto, pode ser exemplificado pelo fenômeno do desemprego que aflige milhões de pessoas no mundo contemporâneo. Gente, o que significa paradoxo? É uma situação em que te coloca numa sinuca de bico, como diz, né? Existe o desenvolvimento da tecnologia, que é importante, e existe essa tecnologia que ao mesmo tempo toma teu emprego. A tecnologia é importante, ao mesmo tempo ela vai fazer o trabalho de centenas de pessoas, milhares de pessoas. Letra D é a correta. A liberdade do homem do trabalho mecânico e repetitivo produz no curto prazo um desemprego maciço e localizado, sobretudo das camadas mais pobres da população, que são substituídas por máquinas. A solução disso exige um esforço complexo de proteção social dessa população mais vulnerável. É aí onde tem que se investir na educação dessa população. Tornar acessível internet, computador, cursos técnicos, para que eles possam trabalhar nessas novas empresas com suas tecnologias. Dávila vai responder uma que você já deve ter feito aí no seu livro didático. É o seguinte: em um belo dia ensolarado, Newton estava relaxado sobre uma macieira. Pássaros gorjeavam em suas orelhas. Havia uma brisa gentil. Ele cochilou por alguns minutos. De repente, uma maçã caiu sobre a sua cabeça e ele acordou com um susto. Olhou para cima. Com certeza um pássaro ou um esquilo derrubou a maçã da árvore, supôs. Mas não havia pássaros ou esquilos na árvore por perto. Ele, então, pensou. Apenas alguns minutos antes, a maçã estava pendurada na árvore. Nenhuma força externa fez ela cair. Deve haver alguma força subjacente que causa a queda das coisas para a terra. Em contraponto a uma interpretação idealizada, o texto aponta para a seguinte dimensão fundamental da ciência moderna:
Alternativas: falsificação de teses, negação da observação, proposição de hipóteses, contemplação da natureza, universalização de conclusões. Está se falando de um cientista, né? Que ele, para o cientista ou qualquer pessoa curiosa, quando algo acontece, ele passa a perguntar por quê, né? Por que isso aconteceu? Um carrapicho que pega na sua calça, você vai perguntar: por que esse carrapicho pegou na minha calça? O que é que tem tão assim nele de forte que ele consegue sair de onde ele está para fincar na minha calça? Então, a partir daí, você já, o cientista, a pessoa curiosa, já cria uma teoria, desenvolve o velcro, por exemplo. Você sabia que o velcro foi desenvolvido porque um carrapicho grudou na calça de um professor de química, né? Um professor que tinha lá possibilidade de ir ao laboratório de testar, né? Ele fez isso. O carrapicho grudou, ele pegou esse carrapicho e foi estudar por que grudava. A partir daí ele criou o velcro, entendeu? E é um cara rico hoje. Porque não foi só um carrapicho que grudou. Ele, a partir daí, ele teve a curiosidade. E aí, no laboratório, viu no microscópio e percebeu que existe um ganchinho muito minucioso na ponta. Foi aí onde ele criou o velcro. Esse é um cara inteligente, né? Pronto, tá certo. Letra E. Proposição de hipóteses. Propor uma hipótese. Ele tem que chegar a uma hipótese, criar uma teoria, generalizar essa teoria para chegar a uma certeza da sua pesquisa, da sua descoberta. E você vai responder, viu? Saudado por centenas de milhares de movimentos sociais de 40 países, o Papa Francisco encerrou no dia 9/7 de 2018 o segundo Encontro Mundial dos Movimentos Populares em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Segundo ele, a globalização da esperança, que nasce dos povos e cresce entre os pobres, deve substituir esta globalização da exclusão e da indiferença. No texto, há uma crítica ao seguinte aspecto do mundo globalizado. Letra A, liberdade política. Letra B, mobilidade humana. Letra C, conectividade cultural. Letra D, disparidade econômica. Letra E, complementaridade comercial. Disparidade econômica. D, disparidade econômica, né? Tá certo. Disparidade quer dizer assim: existe uma grande diferença entre pobres e ricos, um grande buraco no meio dos dois. Tipo assim, poucos detêm a riqueza do mundo. Israel vai responder essa. O conhecimento é sempre aproximado, falível e por isso mesmo suscetível de contínuas correções. Uma justificativa pode parecer boa num certo momento, até aparecer um conhecimento melhor. O que define a ciência não será, então, a ilusória obtenção de verdades definitivas. Ela será antes definível pela prevalência da utilização por parte dos seus praticantes, de instrumentalidade que o campo científico forjou e tornou disponível. Ou seja, cada progressão no conhecimento que mostre o caráter errôneo ou insuficiente de conhecimentos anteriores não remete estes últimos para as trevas exteriores da não-ciência, mas apenas para o estágio de conhecimento científico historicamente ultrapassados. Então a gente já vai ver que um conhecimento ultrapassa o outro. O texto desmistifica, olha o que é que diz. O texto desmistifica uma visão do senso comum
segundo a qual a ciência consiste na ou no conjunto de teorias imutáveis, consenso de áreas diferentes, coexistência de teses antagônicas, avanço das pesquisas interdisciplinares, letra E, preeminência dos saberes empíricos. Tá? Portanto, o texto vai desmistificar o quê? Letra A, esse conjunto de teorias imutáveis. Letra B, o consenso de áreas diferentes. Letra C, coexistência de teses antagônicas. Letra D, avanço das pesquisas interdisciplinares. Letra E, preeminência dos saberes empíricos. O que é que você diria? Coexistência de teses antagônicas. Pronto. Pode sortear mais alguém para ver se essa pessoa vai responder de acordo ou vai confirmar com o colega. Marília. E aí, responda. Concorda com o colega ou tem outra alternativa? Você viu que lá em cima, no texto, fala de que a ciência, ela não é infalível. A D, avanço das pesquisas interdisciplinares. Aqui alguém saberia qual é a resposta correta? Letra E. Letra 3 vezes 3. Quem disse que é a letra E? 9 vezes 2. Não é a letra E. Gente, vocês têm dificuldade de entender o que são os conceitos. O que é desmistificar, o que é senso comum. Há uma dificuldade para entender isso, não é? Porque o que é que o senso comum pensa sobre a ciência? E o que é o senso comum? É aquele conhecimento vulgar do povo, do povão, da massa, que não tem aí um critério mais acadêmico, apurado, para saber fazer análises mais críticas de determinadas situações científicas, políticas, tá? Então, gente, olha aqui a questão, por favor, que assim a gente fica até preocupado. Olha aqui, o conhecimento é sempre aproximado, ele é falível e por isso mesmo suscetível de contínuas correções. Uma justificação pode parecer boa num certo momento, até aparecer um outro conhecimento melhor, entendeu? Portanto, a ciência não é infalível. Aí o que é que diz aqui na letra A? O texto desmistifica uma visão do senso comum, segundo a qual a ciência consiste no conjunto de teorias imutáveis. O que é teorias imutáveis? É uma coisa que não muda, é permanente, ela é verdade hoje e sempre, mas não é bem assim, tá? Para a ciência, não. Então a correta é a letra A, viu? Larissa, você vai responder aqui agora, viu? Chega, quer ler? Vem ali. Bom dia, sou Larissa do segundo ano do meio ambiente e eu vou responder uma questão. A ciência ativa rompe com a separação antiga entre as ciências epistemológico e a técnica, o saber aplicado. Isso. Integrando ciência e tecnologia e técnica. Do ponto de vista da ideia de ciência, a valorização da observação e do método experimental opõe a ciência ativa para a ciência contemplativa dos antigos. Assim também, a utilização da matemática como linguagem da física, proposta por Galileu, sob inspiração platônica e pitagórica e contrária à concepção aristotélica. Nesse contexto,
A ciência encontra seu novo fundamento na letra A, apropriação do senso comum como inspiração, reintrodução dos princípios da metafísica clássica, construção de método em separado dos fenômenos, utilização da prova para confirmar empírica e consolidação da independência entre conhecimento e prática. Só um minuto que eu vou recapitular tudo aqui de novo. A ciência ativa rompe com a separação antiga entre a ciência, o saber teórico e a técnica, que é o saber aplicado, integrando ciências e técnica do ponto de vista de ideia da ciência. A valorização da observação e do método experimental opõe a ciência ativa à ciência contemplativa dos antigos. Assim também, a utilização da pitagórica e contrária à concepção aristotélica. Eu acho que é a letra E. Consolidação da independência entre conhecimento e prática. Consolidação da independência. Então, E um não depende do outro? A alternativa correta é a A. Utilização da prova para confirmação empírica. Enquanto que na antiguidade, os cientistas, filósofos, eles se utilizavam apenas de questões mais voltadas para a teoria, para a racionalidade, para a razão, para intuições. A ciência moderna, ela se utiliza necessariamente de provas empíricas, né? Ou seja, utilização de prova para confirmação empírica daquela o senso comum o senso comum, pesquisa que o cientista está investigando. É importante, mas não assim a ponto. Então a alternativa correta, letra A. Como base científica, né? O cientista. Explicando um pouco mais, a questão aborda a transição da ciência contemporânea para a ciência ativa. É a letra, né, da ciência moderna hoje para a ciência ativa, que integra a teoria e a prática. Para confirmação empírica. A ciência ativa valoriza a observação e o método experimental. Não, deixa ela leva. A metodologia como linguagem da física. Tem mais algum para levar, minha filha? Portanto, o novo fundamento da ciência é a utilização da prova para confirmação empírica, que é a opção correta, tá? Beleza. Aproveite, deixa aí seu like neste vídeo, compartilhe. Nosso conhecimento nesse vídeo trata-se de questões